Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, a entrevista de hoje é para matar a minha curiosidade, porque eu queria muito saber quem é o professor Ricardo Santoro. Então, se você também quer saber, vem comigo. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Patrícia Salvai, eu sou do canal ABC da Alma, eu sou estudante de psicologia na FMU e eu estou entrevistando os professores para que a gente possa ter a oportunidade de conhecê-los para além das salas de aula. E hoje eu estou aqui com o professor Ricardo Santoro. Um prazer te conhecer, Ricardo, e muito obrigada por ter aceitado participar. O prazer é meu. Obrigado pelo convite. Não te conhecia, não conheço o pessoal do Matutino, né? Também não são todos os alunos que passaram por mim, pelas minhas disciplinas. E aí a ideia é a gente poder conversar um pouco, conversar da minha trajetória, e fica à vontade para poder perguntar o que for do seu interesse. Bom, então eu vou começar com uma pergunta básica. Quem é o Ricardo? Bom, Ricardo, na verdade, duas coisas que todo mundo lembra de mim, né? Sou palmeirense, então isso, as pessoas me reconhecem, então, mesmo na sala dos professores, quem é o Ricardo? Aquele professor palmeirense, então, isso não tem como esquecer. Eu tenho também um Fusca, né? Então, as pessoas também acham engraçado isso. O Fusca já me deixou em alguns perrengues, atrasando para a aula, para o trabalho. Já passei muita raiva com ele, mas atualmente a gente está num relacionamento bom. Eu tenho 2 filhos, sou casado, e agora eu já virei a ampulheta da vida, né? Já fiz 40 anos também. Então, eu sou psicólogo, né, de formação, me formei já faz um tempinho, aí me formei em 2002, na PUC São Paulo. Saindo da PUC, toda a minha trajetória, desde a universidade, ela foi uma trajetória da saúde pública, da saúde mental. Então, desde a faculdade eu já fazia estágio em instituições de saúde mental, já fazia acompanhamento terapêutico com crianças psicóticas, crianças autistas, trabalhei no centro de convivência para crianças psicóticas e autistas. Eu também fiz estágio em CAPS, né, fiz estágio em hospitais, e no meu último ano de faculdade, a gente precisava apresentar um projeto de saúde mental. Eu fazia estágio no CAPS infantil e um colega meu fazia estágio no CAPS adulto. E a gente percebia, isso era em 2002, né? Então, faz quase 20 anos, né? Antigamente, a rede de saúde mental se estruturava de outra maneira. E a gente percebia que muitos serviços não interagiam, os usuários faltavam recursos no extramuros, no extra-instituição. E lá atrás, já em 2002, a gente fez um evento que eu saí da organização, que se chama Copa da Inclusão. A Copa da Inclusão, ela foi modéstia à parte, né? Ela foi um marco na saúde mental, um evento muito grande, onde revolucionou mesmo assim o encontro de instituições, de usuários, né, de serviços. E aí eu saí da organização em 2013. Eu fiquei lá 11 anos, a Copa da Inclusão existe até hoje. Esse ano não vai ter presencial, mas fica o convite também, quem quiser participar, eu dou o link, dou o contato. A Copa, ela é um evento que une o esporte, né, o futsal, o masculino e feminino, tem uma rádio onde as pessoas narram os jogos, tem a feira de economia solidária, tem apresentações culturais, artísticas. De uns anos para cá, eu não participei dessa construção, eles fazem debates, mesas redondas, tanto que esse ano, online, eles chamaram uma figura muito importante da saúde mental, o Paulo Amarante, para falar para eles. Então, a Copa foi um marco assim na minha vida, na minha história profissional. Até hoje, mesmo aí, 7 para 8 anos que eu saí de lá, as pessoas ainda me lembram e me ligam a esse evento, né? E com muito orgulho, eu falo, eu saí da Copa, mas a Copa não saiu da minha história, né? A gente abriu uma ONG também nessa ocasião, chama ONG Sã Consciência, que existe até hoje também, que a gente fomentava projetos de saúde mental, sempre interagindo os serviços. A gente chegou a levar na Copa da Inclusão mais de 3.000 pessoas, né? Então, era um evento que os usuários dos serviços de CAPS, eles esperavam o ano inteiro para se encontrar nesse lugar. A gente fazia no espaço público do SESC, e lá as pessoas não sabiam o que era aquele evento, né? Então, era muito legal na Copa, porque a gente desconstruía os rótulos, os estigmas, os preconceitos que as pessoas tinham em relação
aos ditos loucos, né, os pacientes de saúde mental. Então, quem participava dos jogos como atletas eram os pacientes. E aí o público geral ia assistir, é isso? Isso, quem participava dos jogos, da feira de economia solidária, das atividades, eram os serviços. Esse era um debate muito grande, inclusive, de quem deveria jogar, né? Ah, mas o técnico, né, o profissional, participa da oficina o ano inteiro e não pode jogar, mas os usuários votavam, a gente tinha assembleias, né? E eles votavam que quem tinha que jogar eram eles mesmos, os pacientes, os usuários do serviço, porque eles já eram tão privados de tantos espaços, né? E a gente também tentava tirar com que o profissional ficasse como protagonista, né? Porque a gente sabe que as atividades lá era a questão da competitividade dos profissionais, né? Então, a gente via algumas situações até desagradáveis, profissionais não colocando usuários mais graves para ganhar o jogo, mas era muito legal porque a gente desconstruía a visão que as pessoas tinham. Então, quem ia assistir? A família, a comunidade do SESC. A comunidade do SESC, por exemplo, quando perguntava para a gente, o campeonato é campeonato do quê? É campeonato de igreja? Campeonato de empresa? Não, é um campeonato de pessoas que fazem tratamento, saúde mental. Nossa, mas eles nem brigam, né? Tem o estereótipo, né, das pessoas brigarem, do dito louco violento. Então, a gente ia quebrando estigmas. Porque eu sempre falo que a pior questão para a saúde mental não é a esquizofrenia, a bipolaridade, sim é o estigma que a gente deposita nessas pessoas. Né? Por exemplo, uma pessoa deficiente intelectual, tá? De fato, ela tem uma deficiência, mas o maior problema é o estigma e os estereótipos que a gente joga nessa pessoa, como incapaz, né? Como de menos-valia, assim também como os usuários de saúde mental. E esse evento ele ia desconstruindo toda essa questão do estigma e do estereótipo. E a ideia, mesmo fora da Copa da Inclusão, é que a gente faça isso no nosso cotidiano mesmo, no nosso dia a dia da saúde mental. Então, toda a minha formação foi pautada na saúde mental, já passei pela assistência, mas toda a formação foi da saúde mental, principalmente marcada pela Copa da Inclusão. A Copa da Inclusão foi que me abriu a entrar numa especialização, que me abriu a entrar em outros lugares. Era muito legal. Tem um marco da Copa da Inclusão que me chamou muita atenção. Deixa eu só te fazer uma pergunta, voltando um pouquinho. Em que momento da sua vida você descobriu que você queria ser psicólogo? Olha, eu tive... Minhas duas avós, elas tiveram Alzheimer, né? Ficaram demenciadas. Uma delas, minha mãe não tinha condição de cuidar, né? Minha mãe né, ainda dona de casa. Como ela brinca, né? Não é dona de casa, ela era escrava do lar, né? Porque a mulher que é dona de casa, ela não é valorizada, ela é isso, né? Não trabalha, pelo contrário, né? Ela trabalhava e trabalhava muito. Eu sinto muito orgulho, né? Tanto do meu pai quanto da minha mãe, que me ajudou muito, e ela ralou muito para cuidar de 3 filhos numa época muito difícil, né? Ela teve o meu irmão mais velho, ela teve quando ela tinha 21 anos, sem grana, então sou muito grato a eles e sinto muito orgulho. E ela não conseguia cuidar da minha avó também quando ela ficou com Alzheimer avançado, e tinha um lugar lá perto de casa que acolhia idosos, né? Eu era bem pequeno e eu já ia nesse lugar, eu ficava junto com os idosos, com a minha avó, e aí a vida inteira, assim, eu fui, como é que eu posso dizer? Eu gostava de cuidar das pessoas mais diferentes, né? E aí minha mãe, ela tinha também a vontade de ser psicóloga, ela não conseguiu se formar, e aí eu acabei fazendo a psicologia como um lugar de cuidado, assim, eu sempre fui um cara bem tranquilo, assim, de não arrumar briga, não sei quando é o jogo do Palmeiras, né? Não briga, né? Mas assim, de ficar irritado, bravo, né? Mas depois eu vou te contar. Essa é a sua válvula de escape. Os jogos são sua válvula de escape. Outro dia o Palmeiras perdeu pro Corinthians, né? Meu filho é palmeirense e eu sou corintiana, então eu sei. Só porque ele ficou bravo, né? Então, a minha filhinha de 2 anos falou: não fica nervoso, papai, tá tudo bem, né? É minha válvula de escape. Mas eu sempre fui uma pessoa que batalhava para que as pessoas, né, os diferentes, pudessem estar com a gente. Assim, o momento que eu defini, quando eu estava escolhendo que curso fazer,
E aí eu fui fazer uma colega, mãe de um amigo meu, que era psicóloga, eu fui conversar com ela e ela falou, eu acho que você tem todo o perfil para ser psicólogo, acho que você tem que fazer sim. Ela era uma ótima psicóloga, né, a Sônia, e aí com o incentivo dela, eu falei, vou arriscar então, né. Aí eu não sabia muito bem o que que era, como era, aí eu fui e deu certo, né, estou aí há 18 anos formado, vivo da psicologia, e gosto muito mesmo de ser psicólogo, acho que a nossa profissão ela é diferente de tudo, assim, sabe. E na faculdade, quando me despertou o interesse de trabalhar, foi quando eu fiz estágio no Charcot, que era um antigo manicômio, né, que já foi fechado, e a gente tinha aula prática de psicopatologia lá e as condições das pessoas, né, condição subhumana, como mesmo um campo de concentração. E aí lá eu pensei também, tinha uma professora que depois trabalhou comigo na Unip também, que eu fui professor lá, a Tânia. Aí a Tânia me ensinou muita coisa, assim, sabe? Sou muito grato a ela também. E ela mostrava no Charcot que mesmo naquele lugar que se assemelhava a um campo de concentração, o quanto era possível ainda você ser humano, né? Ela mostrava pelo trabalho dela. E aí eu tomei como uma luta minha também a luta da desconstrução dos manicômios, né? A partir daquele momento. Isso foi em 2000. Desde 2000 eu falei, não, eu vou trabalhar com a saúde mental. E aí eu estou até hoje trabalhando com a saúde mental, com muito gosto, assim. Muito bom. E quais especializações você fez depois da faculdade? Então, eu fiz especialização em saúde mental, fiz especialização em saúde pública, extensão em psicologia jurídica, participei de muitos grupos de estudo também, ali na Escola de Enfermagem da USP, participei de pesquisas também sobre economia solidária, fui pesquisador também sobre o censo dos moradores dos manicômios aqui do estado de São Paulo. Então, a minha formação também já fui supervisor clínico institucional, né? Então, a minha formação sempre foi estudando e trabalhando bastante, né? Então, a minha especialização em saúde mental foi pela USP, os meus grupos também de estudo também foram pela USP, as minhas pesquisas também. Eu sempre tive uma afinidade muito grande com a escola de enfermagem da USP. Mas enfermagem, porque lá eles têm os grupos multi, né? Então, inclusive, atualmente a gente está com um grupo parado lá, por conta da pandemia, mas é um grupo que eu faço parte também. É um grupo da saúde coletiva dentro da escola de enfermagem. E como que você encontra tempo para fazer tudo isso, Ricardo? Então, o tempo é um grande problema, né? O tempo, o pessoal fala que eu luto contra o tempo. Na verdade, eu acho que o tempo é meu aliado, né? Outro dia, eu coordenei uma residência terapêutica lá em Ermelino, em 2011 a 2013, né? Aí eu divulguei para ela o workshop de uma acompanhante, porque ela é assistente social. Aí lá estava lá no meu currículo, né? Minha apresentação, o que eu faço atualmente, né? Ela falou, nossa, Ricardo, até hoje você faz 1 milhão de coisas, né? Então, eu falo que, na verdade, eu não luto contra o tempo é meu aliado. Eu dou aula, né? Então, eu tenho 20 a 22 horas aulas à noite. Eu trabalho lá no Santa Marcelina, então eu sou apoiador institucional, que é como se fosse o interlocutor em saúde. Eu apoio 10 unidades lá, entre CAPS adulto, CAPS infantil, CAPS álcool e drogas, residência terapêutica. Eu estou lá desde dezembro, estou adorando esse cargo novo. Eu estava como gerente do Cidade Tiradentes. Eu também estou lá na ONG Médicos do Mundo e participo desse grupo de estudos e tenho os 2 filhos e o Fusca ainda para dar conta, né? Que dá trabalho, né? Claro. Tá. E aí, então é bastante coisa assim, mas eu gosto, eu sempre trabalhei bastante, porque eu falo que eu sou privilegiado, sabe? Você trabalhar, eu ganho para fazer algo que eu amo, sabe? Eu ganho para fazer algo que eu luto. O meu trabalho é mais do que um trabalho. E longe de ser demagogo, para quem me conhece, né? O meu trabalho é uma ideologia de vida. No meu trabalho, eu possibilito que as pessoas se transformem, tanto lá no Santa Marcelina, quanto na aula. Eu falo para os alunos, né? A beleza em lecionar é poder ver a transformação dos alunos e os alunos transformando outras pessoas. Não tem coisa mais bacana que encontrar um aluno como parceiro de rede, por exemplo. Eu tenho lá no Itaim uma psicóloga de CAPS, que foi minha aluna quase 10 anos atrás da Unip.
Então, me dá muito orgulho. Outro dia mesmo, uma aluna, Ricardo, vamos fazer uma live? Ela foi uma aluna em 2006 minha. Então, né, e eu tenho vários alunos aí na rede, vários alunos trabalhando. Isso dá muito orgulho mesmo, né? Porque você faz parte da formação. E dá mais orgulho ainda quando eles falam, né? Você foi um dos grandes responsáveis por isso. Né? A gente não É o que eu esquece de. ia comentar. Com certeza você é uma grande inspiração para os alunos. Então, outro dia eu até estava comentando com uma aluna, assim, né? Ela falou, nossa, você nos inspirou bastante e tal, né? Falei, olha, acho que não inspirei tanto, né? Talvez eu não tenha ideia do que vocês estão dizendo, né? Da proporção. Porque quando eu falo, né, acho que nas aulas é justamente poder falar da nossa prática também. Né? Como é que a gente coloca em prática essa teoria? Como é que a gente pode olhar diagnósticos sem necessariamente colocar as pessoas em caixas, né? Como é que eu tenho a capacidade de poder olhar a pessoa antes de ver qualquer diagnóstico ou sintoma dela? E eu acho que isso é uma coisa básica que eu vou percebendo na rede, que as pessoas elas não se escutam mais, né? As pessoas não se escutam, os profissionais têm pouco tempo para escutar. E para ser psicólogo, o básico é você escutar, né? Então, é isso, volto a dizer, né? Voltando um pouco, assim, eu sou um privilegiado, de verdade, porque eu vivo para fazer o que eu gosto. Então, quando fala, você faz muita coisa, claro, eu gosto de férias também. Segunda-feira não é fácil para ninguém, né? Gosto de descansar também, né? Mas, meu, sem trabalho, sem o que eu acredito, não conseguiria viver, não. Né? Faz bem para mim trabalhar. Eu gosto de trabalhar. Legal. Muito, muito gostoso ouvir uma fala dessa. E quando você começou a dar aulas? Quando você descobriu que além de psicólogo, você queria também ser professor? Olha, na graduação eu fiz a licenciatura, né? E aí eu fiz vários projetos de estágio em escolas com ensino médio. Então eu fazia um projeto interventivo em algumas escolas estaduais. E eu tinha vontade de dar aula, né? Assim, eu me saí bem na licenciatura. Na verdade, no começo da graduação eu tinha muita dificuldade de apresentar seminários. É até curiosa assim a minha história, porque eu não gostava muito de apresentar trabalhos na adolescência, não gostava de apresentar trabalhos na faculdade. Mas depois que eu fui conhecendo a saúde mental e o tema que me interessava, e a luta, né, eu quis passar o que eu acreditava. Daí, em 2005, 2004, eu fiz um projeto para aulas práticas de psicopatologia, que eu queria transformar, meio tolo, assim, né, meio inocente, porque eu mandei, quando eu me formei, eu lembro, era mais de 100 currículos, beirando aos 200 currículos. Acho que era mais de 200 currículos que eu mandei, eu ia de porta em porta, eu fiz muitos estágios, né? E aí eu falei, acho que uma porta de entrada é dar aula. E aí, junto com o currículo, eu fiz um projeto de aulas práticas em psicopatologia, como eu achava que tinha que ser. E aí deu sorte, porque foi em 2005, primeiro semestre. Dei sorte porque eu mandei, e a Unip estava procurando um professor para Jundiaí, para justamente dar aulas práticas de psicopatologia. E a Tânia, que tinha sido minha professora na época, leu o projeto e falou, nossa, que bacana esse projeto. Depois, eu e a Tânia, a gente também implementou esse projeto, e eu não sei como é que está lá hoje, eu saí já faz muitos anos de lá, mas a gente fazia, porque antigamente as aulas de psicopatologia eram assim, chamava o paciente que estava internado, o professor entrevistava o paciente, os alunos assistindo, acabou a entrevista? Acabou, tchau, vai embora. Aí o professor se reportava aos alunos e perguntava, e aí, o que vocês acham que ele apresentou? Quer dizer, cobaia, rato de laboratório. E o nosso projeto, o que a gente fazia? A gente fazia projetos interventivos com esses pacientes. Então, a gente fazia oficina de música, oficina de esportes, roda de conversa, oficina de jogos, que aí a gente ensinava o aluno a perceber o diagnóstico e, além de tudo, ofertar alguma coisa para esse sujeito. Claro, os alunos ganhavam muito, né, mas os pacientes também. E era muito legal, assim, a gente ficou por anos com esse projeto, e aí agora, né, são raríssimas as universidades que têm aula prática de psicopatologia, né? Então a gente tenta levar um pouquinho, né, da prática para o Você acha que essas aulas práticas, elas deixaram de existir,
por falta de espaço, de tempo, por algum motivo específico? Por ética? Por quê? Eu acho que é por conta de... A aula prática, ela demanda uma contrapartida, ela não é um estágio. Ela não se tornou mais obrigatória nessa disciplina, né? Vocês têm outras disciplinas que têm a parte prática. O campo de estágio nunca foi um campo fácil de se encontrar, porque os CAPs é difícil. Por exemplo, a gente tem muito aluno do noturno, que não tem como ir durante a semana. Os CAPs não abrem tantas vagas assim. Então, um lado bom é que a gente tinha aula prática em hospital psiquiátrico. Isso era bom não ter mais. Mas isso envolve também uma questão financeira, né? Quanto mais aula prática, mais você também tem contrapartida, mais é hora aula de professor, ela se torna uma disciplina mais densa, consequentemente uma disciplina mais cara para a instituição de ensino, né? E eu entendo a instituição de ensino ter cortado, porque, né, não é obrigatório, é uma pena, de verdade, assim, é uma pena. Então, eu tento levar o máximo da prática para os alunos com o meu discurso, eu levo os usuários para dar palestra, né, eu levo para a faculdade a geração de renda, então os usuários vão vender as coisas deles. Esse ano a gente estava projetando para ter uma apresentação do Batucaps, né, que o CAPS Cidade Tiradentes tem uma oficina de bateria de escola de samba. Que legal. A gente está fazendo um cordão junto com o CAPS Itaim Paulista, um cordão que já era do CAPS Itaim Paulista, que é o Samba Lelé. Todo ano o CAPS Itaim Paulista sai um cordão no carnaval, que é o Samba Lelé, e aí o CAPS Adulto Cidade Tiradentes se juntou e tem a bateria também. Então, esse ano a gente ia trazer a bateria, mas não deu certo. Mas sempre que eu promovo os workshops, os eventos, é trazer os usuários, os profissionais da ponta, para o aluno minimamente ficar um pouco mais próximo, né? Os alunos gostam bastante, é bem legal. E os usuários também gostam bastante. Porque para eles é muito diferente, sabe? Eu lembro que a gente levou o pessoal de Cidade Tiradentes algumas vezes, assim, umas 3 ou 4 vezes. E tinha um usuário de Cidade Tiradentes, que eu era gerente no ano passado, nunca tinha ido para a Liberdade. Eles nunca tinham nem andado para aquele bairro. Porque Cidade Tiradentes para Itaquera, de carro, demora meia hora. Nossa. Na Liberdade, a gente demorou 2 horas para chegar. Então, 1h30, 1h40. Então, é muito tempo. De ônibus, você demora mais de 2 horas. Ônibus e metrô. Uhum. Então, é legal, porque para eles também, eles vão saindo desse lugar, sabe? Para o usuário dar uma aula para os alunos, eles saem do lugar do louco, do que não serve para nada. É um evento muito legal mesmo, quando a gente faz. Tomara que dê certo de fazer logo, então. Tomara que quando acabe a pandemia, acho que já é uma coisa que a gente quer muito fazer, né? Agora que eu saí do CAPS Cidade Tiradentes, eu não estou apoiando lá. Então, estou me despedindo deles, fazendo fechamento com outro gerente. Aí o pessoal sempre fala, não vai esquecer da gente, de levar a gente para a FMU, hein? Mas não, a gente vai combinar. Porque eles iam ver as coisas deles, né? A gente tem um empreendimento solidário que se chama Doce Loucura. Então, o Doce Loucura, eles que escolheram o nome e o logo da camiseta. Então, o Doce Loucura vendia os brigadeiros, fez coffees lá, até te mando as fotos depois. Deram a o outro empreendimento, o Respirarte, que é de cadernos, né? Uma coisa mais artística mesmo, levou os cadernos e vendeu. Então, é muito legal, assim. E eu acho que o mais legal de tudo, assim, eu lembro no estacionamento da FMU, que a gente indo embora, essa cena para mim foi marcante, assim, na hora de ir embora, não dava para você saber ali quem era o usuário, quem era profissional, não no sentido de, que legal, eu sempre falo isso, no sentido de, que legal, nós somos loucões, não é isso, né? Que eles sofrem muito, mas no sentido da horizontalidade, sabe? De ali ser um grupo onde o protagonista de verdade é o usuário, né? É ele quem determina o enredo, não somos nós. Essa é a maior dificuldade dos profissionais. Entendo. Muito, muito lindo esse trabalho, né? E esse teu esforço em promover isso, tanto para os usuários quanto para os alunos. Então, eu acho que você merece um enorme parabéns por esse trabalho, né? Porque você está transformando a vida de muita gente. A ideia é essa, né? Porque a gente sempre acreditar na possibilidade de transformação. Eu sempre falo para os meus alunos, né? E falo no meu cotidiano de trabalho. Tem algumas frases que
que a gente tem que tomar cuidado para não repetir, né? Algumas frases como, ele sempre foi assim, não tem jeito, já tentamos de tudo, não vai dar certo. Se a gente estiver cuidando de uma pessoa e a gente disser isso sobre ela, minimamente a gente tem que recuar e deixar que outra pessoa atenda. Não estou dizendo para a gente não poder dizer o que o paciente suscita em nós, não é isso. Mas se a gente já está olhando com um olhar desesperançoso, que possibilidade de transformação que eu posso não dizer para ele, mas a minha linguagem, do olhar, do estar ali, ele vai sacar. Uhum. Né? Eu gosto muito também das residências terapêuticas, né? Eu coordenei já 3 residências terapêuticas, eu estou apoiando agora 4 residências, porque, para mim, as residências terapêuticas, né, são casas custeadas pelo SUS, que fazem parte da reforma psiquiátrica, que são casas que recebem pessoas que moraram anos no manicômio, ou pessoas de extrema vulnerabilidade que não têm onde morar. Esse outro perfil de extrema vulnerabilidade acabam não entrando tanto, porque a gente ainda tem muitos moradores em manicômios, muitos, principalmente no estado de São Paulo. O estado de São Paulo é o maior polo de moradores de manicômios. Então, a residência terapêutica é essa moradia que traz as pessoas novamente para o convívio em sociedade. Então, na residência terapêutica, você tem pessoas que ficaram 30 anos no manicômio, 40 anos, 60. Tem gente que nasceu e morreu no manicômio, não teve oportunidade de ir para a residência. Então, a residência terapêutica, para mim, ela é, de fato, o marco da reforma psiquiátrica. Os CAPs são legais, eu adoro, mas os CAPs, se a gente não tomar cuidado, né, eles também vão institucionalizando as pessoas lá dentro. Porque a pessoa fica dependente do CAPs. É como se ela tivesse que passar de um portal mágico da casa dela para o CAPs. E a residência terapêutica, a gente também tem que tomar cuidado. Porque a residência terapêutica ela pode ser linda, maravilhosa, toda enfeitada. E os usuários não saírem de lá. Eu chamar todo mundo de tio e de tia, eu servi-los, eu não permitir a autonomia, a independência deles. Mas a residência, para mim, o projeto é muito legal, assim, porque o fato do cara, né, da pessoa, ir até um lugar e escolher uma roupa que ela nunca... Porque o manicômio não deixava as pessoas usarem roupa, né? Era tudo uniforme. O fato dela poder dizer, essa é a minha casa, é algo impagável, assim. E a gente vê moradores, por exemplo, frases assim super impactantes, tipo, nossa, uma panela, quanto tempo eu não vejo uma panela? A torneira nova, que é de apertar, tem morador que não conhece quando chega na casa. Eu lembro que eu fui dar uma volta com um morador uma vez, aí ele pagou o lanche dele, eu fui pagar o meu com o cartão de débito, né? Aí eu falei, vou pagar com cartão. Cartão de crédito? Eu falei, não, é cartão de débito. Ele, mas o que é isso, né, de crédito? Ele não entendia, ele não sabia que existia o cartão de débito, porque ele foi com 10, 12 anos para o manicômio e ficou lá a vida inteira. Então, olha a violência que a gente vai fazendo com essas pessoas e o quanto na residência a gente tem a oportunidade de transformá-las também. Voltar a serem gente, né? Ser cidadão novamente. Porque devolver um pouco da dignidade, né? Devolver a dignidade que foi arrancada e violentada. Porque no manicômio, todo mundo que era diferente ia para o manicômio, né? Então, ia para o manicômio o esquizofrênico, ia para o manicômio bipolar, ia para o manicômio cadeirante, ia para o manicômio a amante, que queria os seus direitos ao lado do cara, ia para o manicômio a mulher, que descobria que o homem tinha amante, ia denunciá-lo, iam, né, os homossexuais muito iam para o manicômio. Eu lembro de um morador de residência que ele falava para mim assim, ficou 40 anos lá, ele falava, Ricardo, eu não era louco, eu fiquei louco lá dentro. Ele era homossexual, ele é ainda porque está vivo, ele fazia shows de drag, né, drag queen na época, e aí o pai dele não suportou e falou para ele, vamos dar uma volta, tipo o Bicho de Sete Cabeças do filme, sabe? Vamos dar uma volta, vamos visitar um amigo meu? Aí foram, deram uma volta pelo manicômio, né, como zoológico, para ver os louquinhos. Passado isso, o pai dele falou assim, espera aí que eu vou ver qual quarto ele está e eu já volto. 40 anos depois, ele saiu para uma residência terapêutica sem nunca mais ter visto o pai. Meu Deus. O pai foi ver o amigo, na hora que o pai virou as costas, pegaram ele, bem um filme Bicho de Sete Cabeças. Pegaram ele, amarraram ele, o contiveram e ele ficou lá. E ele fala, eu não era louco,
mas eu tive que ficar para suportar. Então, Exatamente. Inclusive essa traição, né, absurda. Tanto que a gente estava uma época fazendo o resgate das famílias, e eu perguntei para ele se ele queria que a gente fosse atrás da família dele, ele não quis. Falou que não, que a família dele já ficou no passado. Né? Até porque ele e a gente também achava que se a gente fosse atrás, bem provavelmente ninguém ia querer contato com ele, né? Então, acho que a residência ela é muito especial, assim, e o trabalho em residência ele é muito visceral, porque você cuida da vida das pessoas e é permitir que cada vez mais elas mesmas cuidem da vida delas, né? Bom, eu acho que um aluno, para fazer parte disso, ele tem que ter um preparo bastante forte, né, Ricardo? Não é um trabalho para qualquer um, né? Eu acho que não é um trabalho para qualquer um. Eu acho que o aluno ele pode, ao longo da sua formação, ir procurando locais para estagiar, para estar. Muitos alunos perguntam, professor, como é que a gente faz estágio em CAPES, né? Não é fácil fazer estágio em CAPES, principalmente no município de São Paulo. Porque o município de São Paulo tem todo um comitê de ética, da saúde. Então, estágio voluntário em CAPES praticamente impossíveis. E os estágios curriculares, a universidade tem que fazer parte, tem que fazer uma parceria com a Secretaria Municipal e essa universidade oferecer estágios. A nossa universidade não tem parceria e são raríssimas as que tem. Né? E aí as que tem também estão no território distante. Agora, tem outras unidades, tem ONGs, né? Tem instituições que podem fazer o trabalho, e eu acho que depois que o aluno se formar também, ou ao longo da formação, fazer um curso de extensão, faz um curso de formação, sabe? Se forma, já tenta uma residência multiprofissional em saúde mental. Então, para profissionais que chegam no CAPS, sem total experiência, é muito complicado para nós. Né? Então, às vezes a gente recebe profissionais que têm uma especialização, mas minimamente tem especialização. E aí a gente vai formando essa pessoa no cotidiano. Mas e quais especializações seriam essas? Olha, existem diversas especializações, né, lato sensu. Existem os cursos de formação, existem as especializações lato sensu. Aqui em São Paulo, a maioria dos CAPs são de organizações sociais. A prefeitura faz uma parceria público-privada e faz um contrato de gestão com essas organizações sociais. E essas organizações sociais, elas fazem a gestão do serviço junto com as supervisões de saúde. Então, essas organizações sociais, algumas exigem especializações lato sensu, outras exigem experiência na rede. Então, por exemplo, você pode ter trabalhado na assistência social e aquela organização social já considera você como alguém capaz para entrar no CAPS. Agora, as especializações lato sensu tem diversas, né? Tem um monte de lugares, aí quando vocês estiverem também para se formar, pode entrar em contato comigo que eu vou dando algumas dicas. E também tem os cursos de extensão, os cursos livres de saúde mental e de psicopatologia. E quais são as suas abordagens, assim, que você mais usa? Então, a gente, na prática da saúde mental, né, eu acabo usando bastante da psicologia social, porque é esse lugar do sujeito no mundo, né, a identidade, as representações sociais, junto com uma leitura do caso, é uma visão bem psicodinâmica, né, junto com a leitura do caso, é para entender o diagnóstico, junto com uma psicanálise mais psicodinâmica. Faz muitos anos que eu não atendo em consultório, né, e também faz tempo que eu não dou supervisão clínica aí na faculdade, faz uns 3 anos que eu não dou supervisão clínica. Mas a minha abordagem no consultório, no atendimento, também era psicodinâmica, mas mais baseada no Winnicott. Uma formação mais winnicottiana, mais É, acolhedora. sim. Essa é uma característica minha, né? Até a minha chefe falar, você ouve muito bem, você é alguém muito acolhedor, alguém que sempre tenta agregar os grupos, trabalhar os conflitos, limpar as questões. Então, essa é uma característica minha. Assim. Se você precisar de uma ajuda, né, da sua vida pessoal, você vai entrar em contato comigo, eu vou te ajudar. Isso independentemente de você ser minha aluna ou não. E, obviamente, que eu vou manter o sigilo e não vou contar para ninguém. Então, eu ajudo, sim, bastante gente que me procura, até por ser da saúde mental, que me procura, que pergunta onde procurar tratamento. E eu acho que é meu papel também social, como psicólogo, como profissional da rede,
como professor, educador, né? Se eu sei como ajudar a pessoa, é meu dever, é minha responsabilidade ajudar. Isso não me faz ser mais acolhedor ou não, isso só me faz continuar o meu trabalho. É mais um trabalho que eu tenho. Quando eu trabalho não no sentido trabalho da questão do ruim, é o meu trabalho no projeto de transformação. E aí você pode comentar um pouquinho sobre o Mentes de Rua? Ah, tá. Mentes de Rua. O Mentes de Rua é um projeto que a gente leva os alunos. O Mentes de Rua ele é um braço da ONG Médicos do Mundo. Até depois lá no meu Instagram tem um link do Médicos do Mundo. O Médicos do Mundo é uma ONG que ela está no mundo inteiro. Aqui no Brasil ela tem em vários lugares e ela tem alguns braços, a ONG. Então ela tem farmácia de rua, enfermagem de rua, médicos de rua e o Mentes de Rua, que é o trabalho da psicologia com a população em situação de rua. Porque o pessoal fala morador de rua ou mendigo, tá? Não é nenhum dos dois, são pessoas em situação de rua. Tem pessoas que estão na rua e não moram na rua. Então, a gente vai um domingo por mês, a gente vai lá na Praça da Sé, na frente do pátio do colégio, e a gente faz a intervenção, a ação dessa ONG. A psicologia, ela entra com demanda espontânea das pessoas que estão ali, e a gente circula também ali próximo, para ver se tem algum usuário que queira conversar conosco ou não. E os colegas dos outros braços também nos acionam quando eles percebem alguma demanda. Os alunos também vão junto com a gente, principalmente os alunos do 8º, 9º e 10º semestre, que aí pode entrar como estágio de psicologia institucional, estágio de psicologia social. Depois do, acho que agora me deu um branco, hein, Patrícia? Acho que é o 4º semestre, vocês podem ir estagiar, porque vocês têm o seguro. Antes disso, não. A partir do 5º. Isso, agora, então, né, que você vai estar no 5º. Aí vocês podem estagiar. Antes não dá, é perigoso mesmo, né? Porque vocês têm que ter o seguro. E em tempos de Covid, os alunos não estão indo. Então, o que aconteceu? O aluno ia, a gente acolhia esse aluno, apresentava minimamente o projeto e dava uma coisa que era muito legal, e aí eu lembro das aulas práticas de psicopata, porque a gente dá a supervisão ali em loco, né? Então, o aluno está com alguma dúvida, eles nos acionam. O aluno está com uma dificuldade no atendimento, a gente vai lá e atende junto com o aluno. Puxa, isso é uma baita oportunidade, sabe? Para o aluno ver o professor como ele atua. O aluno nos ajuda a atender também, porque não necessariamente o meu jeito de atender é melhor do que o do aluno. E agora a gente começou já desde o mês passado uma ação lá na Cracolândia. Então a gente foi lá na Cracolândia próximo e a gente vai começar um trabalho com mulheres lá na Cracolândia a partir do sábado que vem. Depois eu mando as fotos para você. Então, a ideia é que quando a pandemia acabe, os alunos eles possam ter esses dois locais de intervenção. Um domingo por mês lá na Sé e um sábado ou domingo por mês lá na Cracolândia. E não é pertinho não, tá? É lá no miolo mesmo. É lá na Cracolândia mesmo, lá no fluxo, bem no meio. Porque a gente quer cuidar dessas mulheres, porque as mulheres, elas dessa população, são as menos cuidadas. E tem uma ONG, que é a Ação Retorno, que é a ONG Médicos do Mundo, está fazendo uma parceria para cuidar dessas mulheres. Então, a gente vai ofertar ultrassom, preservativos e também a psicologia. E também a escuta psicológica, porque são mulheres e mulheres trans, a gente vai atender. A gente estima aí um número bem legal que a gente possa atender. Então, o convite vai ser... E vocês chegam lá, monta algum espaço ou vocês só estão lá? Como funciona? Não, monta sim. Tipo, você vai ter uns 10 metros quadrados para mais de tendas. Então, tem a tenda do médico nas ruas, tem a tenda da farmácia, veterinários de rua, a enfermagem. Então, é como se fosse assim um posto de saúde ambulante, vamos dizer assim. E a psicologia não fica parada na sua tenda. A psicologia ela tem que sacar e ela tem que ir atrás das pessoas que possam demonstrar por outra linguagem que elas queiram falar. Então, é muito legal, sempre que a gente também vai ajudando o aluno, vai lá, o aluno tem que ir, vai atrás. Aí o aluno fala, eu não estou conseguindo conversar com ninguém. Vamos junto então, vamos ver se a gente consegue perceber alguém. Então, é muito bacana, assim, os alunos gostam muito, porque é o trabalho mesmo em loco, né? Um trabalho que a faculdade, a maioria das faculdades não oferece, né? Estar lá na Cracolândia, estar com pessoas em situação de rua. Foi eu e a professora Ana Caramujo, que é da psicologia e também coordenadora da musicoterapia.
e é muito legal. A gente gostou muito, se identificou com o projeto. Legal. A entrevista da professora foi ao ar no sábado, junto com o do Guilherme Dallapege. Ah, da Ana, né, da Caramujo? Isso, é. Ah, legal. Eu gosto muito da Ana, uma grande parceira. Acho que sem ela o projeto não teria dado tão certo assim dentro da FMU, porque o projeto já existia, e só que era um projeto Mentes de Rua um pouco, posso dizer, não era enfraquecido, tá? Mas assim, não tinha a força que tinha com os alunos. Tanto que eu e a Ana, a gente foi chamado para ficar como coordenadores, junto com a Daniele, que já era coordenadora, como coordenadores do projeto. E a Gabi, que é uma colega minha, que trabalha no Cratode, que é o CAPS lá do centro, né? Também está participando comigo na ONG e que ajudou muito a gente a entrar na Cracolândia. Eu imagino que deva ter sido muito fácil, né? Esse daí é um trabalho que eu não ganho nenhum dinheiro, tá? Por que eu falo que eu não ganho nenhum dinheiro? Porque eu ganho, mas você não ganha. As pessoas falam, poxa, você vai lá um domingo por mês na SEI, um sábado por mês na Cracolândia sem ganhar nada? Sem ganhar nada financeiramente, mas eu vou ganhar com o meu saber, eu vou ganhar, de novo, né, com a minha ideologia, com o meu cuidado, a política de redução de danos, praticar a política de redução de danos. A partir dessa ideia, a gente já está pensando num CAPS lá também, colocar em prática uma oficina de redução de danos. Então, eu ganho muito lá na ONG, ganho demais. Como eu ganho no grupo de estudos, como eu ganho na FMU, só que aí eu tenho um bônus, né? Que além de ganhar todo esse prazer, eu ganho um salário, que é coisa melhor que isso, né? E ganho, e estou muito satisfeito com o meu salário também lá no Santa Marcelina, né? Eu acho que eu sou pago para isso, né? Então, é o mínimo que eu tenho que fazer, é ser ético e cuidar dessas pessoas. Legal. Então, os seus grupos de estudo com os alunos, a gente pode dizer que são essas práticas, né, Ricardo? Os grupos, essas práticas, esses eventos, os workshops, essas visitas, a gente pensa muita coisa assim para o aluno estar não só com a teoria, mas ele sempre está com a prática, sabe? Porque eu até brinco com um professor que é da FMU, que é gerente de CAPES, né? Que às vezes a gente percebe a academia muito distante da prática. E a gente vê, assim, às vezes até pessoas com pós-doc, tudo, que falam algumas coisas, mas lá no dia a dia é outra pegada, sabe? E eu acho que isso é o que faz uma diferença para mim como professor, assim, de mostrar para o aluno, tá vendo isso aqui que você está vendo na lousa, mas lá na prática é de outro jeito. E quer ver como é que é? Então vamos comigo, vamos lá no Mentes de Rua, vamos ver o workshop, pergunta, porque daí é concreto mesmo ali, não fica só no imaginário. Tem algum workshop previsto para o segundo semestre, se a gente conseguir sair dessa pandemia? Olha, o que eu estou pensando em fazer para o segundo semestre, né? Nem falei com a Fernanda, vamos ver se de antemão. A gente já tinha pensado em fazer um outro workshop de psicopatologia no semestre que vem. Mas eu estou querendo, para o próximo workshop, trazer, assim como não vai dar para eu levar os usuários, os profissionais da rede, eu estou pensando em fazer via web, sabe? Um usuário falar, ou a gente mandar um vídeo de uma apresentação do Batucap, sabe? Tem algum jeito dos usuários estarem junto conosco, né, nesse workshop. Porque, de fato, eu não sei se a gente vai conseguir. Na verdade, a gente está meio que um dia de cada vez, né? Então, não sei se a gente vai conseguir fazer um workshop grande, presencial, acumular um monte de gente dentro do auditório. Né? Que nem a gente teve no nosso workshop, teve 700 pessoas que participaram e depois mais de 1.000 Nossa, é muito visualizações. grande. Foi legal. Esse ano acho que não dá, não. Não dá. Ó, a gente levou nos auditórios, lotaram os auditórios quando a gente levou os usuários. Lotaram, porque eu abri só para as turmas, hein? Imagina se abrir inteiro. Então, mas eu quero fazer sim para o segundo semestre, no final, lá para outubro, no Dia Mundial da Saúde Mental, eu quero fazer um workshop grande e chamar alguns usuários para contar a experiência deles. Contar o que é o CAPS a partir da perspectiva do usuário. Vamos ver se eles topam. Eu já estou com alguns nomes aqui em mente, vamos ver se eles topam. Eu acho que é fantástico isso, né, que você está colocando. É contrastar realmente
a fala de alguém de pós-doc que não tem a prática com o usuário, com a visão do usuário, né? Você está pegando aí, você acabou de citar dois extremos, assim. Sim, sim. Por favor, não estou invalidando, né? Mas Sim, que claro. a prática, o usuário é quem vai dizer para nós qual é o serviço, qual é o serviço, a prática que tem mais sentido para ele. São coisas tão singelas, mas numa assembleia, eles poderem dizer, sempre falo isso, o sabor do bolo da festa, sabe? Ou até estava numa residência terapêutica na semana passada, a gente combinando os aniversários do mês. Aí uma coisa simples assim, tipo, o que ele quer para o aniversário dele? Mas ele quer comemorar? Porque tem gente que não gosta de aniversário. Aí tem um morador lá que ele quer um bolo rosa. Aí todo mundo, mas onde a gente vai achar o bolo rosa? Aí tem uma bolo rosa, faz a massa rosa. Aí já chama o tal do bolo rosa para ele. Ele não quer nada. Ele só quer o bolo rosa. Ele quer cantar parabéns com o bolo rosa. E na residência, né, também é muito significativa essa coisa do parabéns, porque muitos deles nunca tiveram, né, um parabéns. Um Natal. Eu lembro de uma residência que eles tiveram o primeiro Natal deles, nossa, vários deles falando, nossa, eu nunca tive um Natal assim. Então é bem bacana. Eu perdi um pouquinho o que você tinha perguntado. Tá, da diferença, né? Então, os usuários, eles contam para nós o que de fato a gente precisa fazer. Eu até brinco que os usuários não dão trabalho, viu? Quem dá trabalho é a equipe. Porque se o usuário está dando trabalho, provavelmente é porque a equipe não está sabendo cuidar dele. Bem provavelmente. Ou é um conflito entre a equipe, ou eu que não dou conta de atendê-lo porque é uma questão minha semelhante a dele. Mas bem, pode investigar que você vai achar. O problema não está no usuário, está na equipe. Como não é nas crianças, está nos pais. Está nos normais. O problema é normal, né? Como a Anísia da Silveira falava, né? Gente normal demais, é melhor a gente fugir, viu, de gente normal demais. Então, a ideia é que os normais é isso, né? Isso a gente tem que tomar um cuidado nos serviços também. Dessa lógica do poder, sabe? Eu sei sobre você, eu é que digo o que é melhor para você, igual pais também que exercem controle sobre os filhos, né? E é muito comum, viu? Profissionais exercerem essa lógica de poder sobre os pacientes. Muito, muito comum. Eu imagino. E tem alguma outra coisa que você gostaria de comentar que eu não perguntei? Alguma coisa que eu ainda desconheço do seu trabalho? Deixa eu pensar aqui. Vamos ver aqui o que. Não, teve uma coisa que eu acho que é legal compartilhar, que eu ia falar para você, uma das coisas que me marcaram assim, bastante. Numa residência terapêutica, a gente tinha um morador que ele sempre chamava, por exemplo, como João Leite. Vai. E a gente sempre achando que o nome dele era João Leite. E aí, a gente não sabia se o nome dele era João Leite ou João Rosa. E ele falava que ele era lá de Catanduva, né? Aí a gente procurava pelo João Leite e não achava ninguém. E aí um dia a assistente social do CAPS resolveu ir para Catanduva e descobrir a família desse cara. E o nome dele era João Rosa. Ela descobriu a família desse cara 45 anos depois que eles não se viam. 45. Olha a história de violência. Para mim, assim, foi tem muitas histórias marcantes, assim, né? Mas esse rapaz, ele nasceu deficiente intelectual, com epilepsia, e a mãe dele era uma esquizofrênica grave, lá numa cidade de interior, próximo de Catanduva. A mãe, ela perdeu a guarda dos filhos, então eram 3 filhos, ele era o mais novo. Ela perdeu a guarda, os 3 foram para o SAICA, para o abrigo na época. O mais velho, era bem mais velho que ele, falou que ia fugir do abrigo, ia voltar e ia buscar os irmãos. Nesse meio tempo, o João foi adotado por uma família. Essa família o chamava só de O Menino. A gente foi sempre resgatando, não é? Ele não falava assim claramente para nós, a gente foi buscando. Chamava de O Menino. Essa família o acorrentava na cama, o explorava, ele fazia trabalho escravo para essa família, e aí, conforme ele foi ficando violento, o internaram. Ele foi parar na FEBEM, enfim. Depois ele foi adotado por uma outra família, que também o abandonou de volta. E ele foi transitando por vários manicômios, até que ele chegou ali no Caísme da Água Funda, e de lá ele veio para a residência terapêutica.
E aí, quando a gente encontrou o irmão falou para a gente que, de fato, ele voltou para buscar o João. Só que quando ele buscou, o João já tinha sido adotado por uma família, que mudou o nome dele para João Leite. E aí o irmão nunca o encontrou. E a cena de ver o João, né, encontrando esse irmão, assim, é uma das cenas mais bonitas assim que eu vi. Foi um resgate de toda a história desse cara, sabe? Assim, dele e do irmão dele. Então, são coisas tão singelas, e tão simples, mas que transformam a vida, né, de pessoas que eram consideradas zumbis mesmo. Então, eu acho que o que a gente tem que levar da nossa formação, da nossa vida, é sempre, né, longe de querer ser, assim, sabe, uma coisa artificial, mas a beleza do trabalho, a felicidade, mas eu acho que a gente tem que sempre pensar no lugar que a gente está para lutar pelo outro mesmo. Que são pessoas muito fragilizadas, né? São pessoas que foram muito violentadas. Então, toda vez que a gente ficar com raiva, que a gente achar nosso trabalho porcaria, a gente tem que repensar também essas pessoas que a gente está atendendo. A gente tem um compromisso ético, né? Eu acho que as pessoas falam, você não vai conseguir transformar o mundo. A gente não precisa mudar o mundo. Quando você muda o mundo de uma pessoa, aquilo é o nosso trabalho, né? Já é uma transformação do mundo, porque o mundo ele é de um jeito com as pessoas sendo desse jeito. Se a pessoa se transforma, ele já não é mais o mesmo mundo. O mundo já está diferente. Então, você está transformando o mundo. É verdade. Né? Então, aos pouquinhos, a gente vai conseguindo. E tem pessoas que não querem se transformar também. Eu acho que aí é que está o nosso respeito para essas pessoas. Tem pessoas que não aguentam se transformar, tem pessoas que não querem mais viver, e a gente vai também tendo que lidar com a nossa onipotência, né? E o nosso sentimento de salvar o mundo. Acho que o mais importante é a gente sempre respeitar o discurso do outro, respeitar o lugar do outro. E isso vocês não vão ter nenhuma teoria ensinando, né? Estar disponível para o outro. Isso ninguém vai ensinar. Ou você está ou você não está. E acho que no trabalho é isso, porque senão tem um monte de coisa, um monte de lugar que eu já passei, são tantas histórias, nossa, é muito bom. Assim, acho que é quando a gente vai contando, legal, porque outro dia eu estava também falando com os alunos, que eles perguntaram da minha trajetória, a gente vai tendo várias lembranças, assim, sabe? E tem alguns usuários que eu coordenei o CAPS, eu fui gerente do CAPS Aricanduva, né? Eu já saí de lá faz 5 anos. E tem 2 usuários que sempre ligam para mim, assim, sabe? Ainda é uma referência de vida. Tem um usuário que eu atendi em 2009, ele ainda liga, sabe? Onde a gente vai passando, vai deixando as marcas e permitindo que outras pessoas cheguem e também deixem suas marcas, mas isso é legal. Muito bom. Eu ia te perguntar se você tem indicação de livros para os alunos. Olha, eu tenho alguns livros, o livro técnico, né, que a gente usa, você acabou de ter a disciplina aí, então a gente conhece. Tem um livro muito legal que eu usava com a professora Tânia, que se chama Nunca Lhe Prometi um Jardim de Rosas, da Hannah Green. Esse livro é um romance que vai falando de uma paciente e a relação dela com a psiquiatra dela. Então, esse é um dos livros. Um outro livro, o livro técnico, depois até te mando uma lista. Se você quiser, eu mando as fotos para você divulgar aqui no final aqui da conversa. Tá bom. Tem um livro que é muito legal, que ele é técnico, não é? Que é da Ana Pita, que ela organizou. Ana Pita é um nome forte aqui no Brasil da saúde mental, que é a reabilitação psicossocial no Brasil. Ele vai falando bastante da prática. Tem um outro também, Cidadania e Loucura, tem os do Saraceno, Manual de Saúde Mental, tem o do Paulo Amarante. São livros bem leves e que vão falando da prática de saúde mental. Tem também um outro livro que é um romance, né, que na verdade foi baseado em fatos reais, que é o Na Natureza Selvagem, que depois virou um filme, né, Into the Wild. Você vê que o meu inglês é bom, né? e tem vários. E eu gosto muito também de filme, a linguagem do filme. Então, eu coloquei lá no meu Instagram, acho que é legal até você colocar aqui, que é o filme Dá para Fazer, o Cipofari.
O Cipofari, eu falo que ele é um filme que todo mundo que é profissional de saúde, principalmente de saúde mental, devia assistir. Que é um cara que ele vai cuidar ajudar uma cooperativa de trabalho de paciente de saúde mental. E lá vai ter a relação horizontal dele com essas pessoas e também algumas dificuldades. É um filme belíssimo, assim. Eu recomendo mesmo. Assim, acho que para mim tem um livro de cabeceira, para mim tem um filme de cabeceira, do Cipofari. Esse tem que assistir. E tem um outro também que é sobre o diálogo aberto, que é um filme que fala de um cuidado sem medicação. Então tem vários, assim, de verdade. Mas qual que você indicaria para iniciar? Eu acho que o da Ana Pita, o do Saraceno, Manual de Saúde Mental, ver o filme Cipofari, e eu acho que eu nunca lhe prometi o Jardim de Rosas. Eu acho que esses são condições básicas, assim. Livros bem legais que você acha facinho, assim, no sebo, sabe? E o filme de Cipofari tem no YouTube legendado. É muito legal. Assim. Eu assisti hoje já. É muito legal. É muito legal porque a linguagem dele, Patrícia, ela não é uma linguagem comercial. É um filme que foi feito por conta da reforma psiquiátrica italiana. E tem um outro filme que as pessoas não gostam muito, porque ele é meio paradão, chama Uma Janela para a Lua. Ele é italiano também, no começo da reforma psiquiátrica italiana, que é a nossa reforma que a gente foi baseado, né? Italiano e francesa. Mas o Cipofari, assim, é demais. Assim. Os alunos, quando assistem, é outra linguagem. Às vezes eu me empolgo um pouco, tá? Não, mas é o objetivo, é dar a voz para vocês contarem. E eu tenho certeza que os alunos vão gostar de tudo que você comentou, porque é o que a gente tem falado com vários professores. Existe um limite do que os professores conseguem falar em sala de aula, né? Da sua história. E eu acho que vocês também são escolhidos como nossos professores por tudo isso. Né? Nós temos aula com você, não só porque você fez o curso de psicologia, mas por toda a sua história. Então, a gente precisa saber a sua história, né? Claro, eu só cheguei aqui por conta da minha história, né? E eu gosto muito de estar na FMU, assim, né? Até se você não quiser pôr, fica à vontade. Mas eu gosto muito da nossa coordenação e eu sinto muito orgulho dos nossos colegas, sabe? Eu acho que a gente tem... Vocês têm professores muito bons mesmo, assim, muito, muito bons. Bom, então, Ricardo, eu queria te agradecer muito a participação. Eu aprendi demais. Eu tenho muito interesse em conhecer mais de perto o Mentes de Rua. Eu acho um trabalho lindo. Como a gente conversou, sem romancear, entender realmente as dificuldades, os desafios, mas também a importância desse trabalho, né? Queria te agradecer por estar compartilhando isso aqui com os alunos. Patrícia, eu que agradeço pela oportunidade, acho que é importante, nem todos os alunos me conhecem, e também mostrar meu trabalho, trocar uma grande oportunidade. Sobre o Mentes de Rua, acho que é isso mesmo, né? Um trabalho muito bonito, um trabalho desafiador, e quando a gente fala com gosto desse trabalho, muitas pessoas dizem, estão romanceando, assim fica fácil trabalhar. Na verdade, não, né? Não somos tolos nem românticos nesse sentido de achar que não é uma zona de risco, né, de que ali não acontecem coisas perigosas, mas também não dá para a gente ficar num lugar de estigma, de que são as piores pessoas do mundo, de que é um lugar que não tem suas potencialidades, de que não tem jeito. Então, quando a gente fala desse lado da Cracolândia, desse lado das pessoas em vulnerabilidade, é que a gente fala de um lado de uma possibilidade de transformação. Minimamente você oportunizar essa pessoa a sair desse lugar. E não é sair desse lugar de usuário, né? Porque isso é uma escolha dele. Então, as pessoas confundem muito isso, como sendo um lado romântico. Não, é simplesmente um lado humano. Então, eu sou muito grato, sim, ao seu convite. E já que você falou aí da história, né, eu sou muito grato a muitas pessoas que me ajudaram, as pessoas, meus colegas de trabalho. E eu queria deixar um agradecimento especial aos trabalhadores de saúde que atualmente estão passando por esse momento pandêmico de muita dificuldade. Nós somos, sim, a linha de frente, mas se não fossem os trabalhadores de saúde, nós não estaríamos aqui hoje.
né? Diariamente, essas pessoas ficam na linha de frente, correndo risco de vida, com medo também, com seus familiares que podem adoecer. Eu sinto muito orgulho de ser apoiador desses trabalhadores de saúde. Muito lindo. Eu sou muito grata por você e por todos eles, porque se a gente pode ficar em casa é porque vocês estão realmente na linha de frente, né? Continuaremos. Esse é o nosso código de ética. Tá ótimo. Muito obrigada, Ricardo. E a gente vai, com certeza, gravar uma outra entrevista, uma outra palestra, alguma coisa. Conte comigo. Obrigado, viu? Tá Tchau. ótimo. Tchau. Bom, eu amei conhecer o professor Ricardo. E conforme prometido, eu vou colocar aqui as indicações que ele fez. E também vou te pedir que, se você ainda não se inscreveu, inscreva-se, ative o sininho, curta e compartilhe. Um beijo e até a próxima.